Olá, meu nome é Cristiano Marcel e hoje vamos complementar conjuntos numéricos falando sobre números reais. Você já ouviu falar em números naturais, números inteiros relativos, números racionais. Falamos aqui numa oportunidade em que existiu, além dos racionais, os números irracionais, cuja parte decimal é não periódica, certo? Bom, aqui está o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjunto dos inteiros relativos. Vem lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Todos os inteiros, né? Vendo lá, menos... Chegamos no zero. Ao chegar no zero, olha o que acontece aqui. Olha o que surge nesse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4. E esse conjunto é o citado acima. Certo? Então, acompanha ali no quadro ao lado. Se eu pus aqui esse conjunto, chamado de natural, e note que eu coloco um tracinho aqui do lado, olha, porque trata-se de conjunto, no conjunto dos números naturais, não vamos esquecer disso. Eu posso dizer que esse conjunto fica dentro do conjunto dos números inteiros relativos. Mas convenhamos, fica dentro não é a palavra adequada. Digamos melhor, eu sei como vou dizer, Cristiano, eu vou dizer que o conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números inteiros relativos. Meu caro, pertence também não é adequado. Pertence é quando relacionamos um elemento para conjunto. Se há uma relação entre elemento e conjunto, usamos o pertence. Uma relação de pertinência. Aqui não. Aqui é uma relação de um conjunto para um outro conjunto. Relação de inclusão, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros relativos. Certo? Mas voltando lá, temos ali que existe o número racional, que é o A sobre B, ou seja, qualquer número, qualquer fração em que numerador e denominadores sejam números inteiros, excluindo onde o denominador seja igual a zero. E aí vamos colocar alguns números aqui, por exemplo, o 2 sobre 3 é número racional? Sim, se encaixa como número racional, claro. O menos 4 sobre 11 é um número racional? Sim, claro que é um número racional. Esse não é, Cristiano. Esse número aqui não é racional, não. 0,5. Por que não? Se eu posso colocar o 0,5 na forma de fração onde o número inteiro no numerador e denominador, como 5 sobre 10, por que não é número racional? Claro que é. Mas esse aqui não é, Cristiano. Ó, 12, 12, 12. Se você acha que ele não é número racional, você tem que dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Isso é uma dízima periódica. E por ser uma dízima periódica, ela pode ser posta em forma de fração dessa forma, como já vimos anteriormente. 12 sobre 99. Sim, Cristiano, mas e um número inteiro, por exemplo, o 8? 8 não é número racional. Sim, 8 não é o mesmo que 8 sobre 1? Daí um número racional. Ou seja, qualquer número inteiro, seja ele positivo ou negativo, ele pode ser representado como uma fração. E, por consequência, vamos dizer que todo número natural e todo número inteiro é um número racional. Então, acompanha no diagrama aqui como é que vai ficar agora isso. Eu vou colocar aqui, ó, um diagrama maior. E esse diagrama representa o conjunto dos racionais. Certo? Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros relativos e esse está contido nos números irracionais. Só eu colocando ele aqui, ó. Certo? Mas, Cristiano, você falou para mim uma hora que existe um conjunto em que você não consegue formar uma fração em que numerador e denominador seja número inteiro. Sim, conjunto dos números irracionais. Existe algum elemento que vai ser racional e irracional? Não. Portanto, eu não posso colocar o irracional englobando tudo isso. Melhor seria se eu fizesse isso aqui, olha. Nós vamos entender aqui, por favor,
que o conjunto do irracional é menor que o conjunto do racional, nada disso. Apenas estamos separando os dois conjuntos. Ou seja, ou o número é racional ou ele é irracional. De forma alguma, eu posso me atrever a escrever isso aqui, ó. O conjunto dos racionais está contido no conjunto dos irracionais. De maneira alguma. São coisas distintas. Ou o número é racional ou ele é irracional. Beleza? Tá, Cristiano, mas o assunto de hoje, pelo que você disse anteriormente, era números reais. O assunto, números reais. E o que é número real? Número real é justamente isso. Número real é um conjunto que ele é ou racional ou irracional. Ou seja, o conjunto dos números racionais engloba tudo isso. Eu posso dizer que esse conjunto dos racionais está contido nos reais. Mas e os irracionais? Também, lógico. Já que o número real vai ser um número racional ou irracional. Tudo tranquilo? Tudo legal? Então, beleza. Bom, vamos nessa aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho, para que possamos fazer um exercício de aplicação. Se eu puser que esse número está contido nos irracionais, falso ou verdadeiro? Pensemos, isso aqui é um número inteiro. Vamos pegar um exemplo de um número inteiro? Menos 4. O menos 4 pode ser posto em forma de número racional? Sim. Por exemplo, menos 4 sobre 1. Isso aqui é um número racional ou irracional? Irracional. Representamos um número irracional. E por isso, não podemos colocar como forma de fração em que o numerador é um número inteiro e o denominador também. Logo, Z está contido em que linha? Ou seja, os números inteiros todos estão... O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números irracionais. Não, isso não é verdade. Isso é falso. Ok? Da mesma forma, me acompanhe, por favor, da mesma forma que fizemos isso, esse exemplo, eu vou dar um tempo para você, você vai dar uma pausa no seu computador, na sua telinha, e você vai dizer se é verdadeiro ou falso cada um desses itens, e logo em seguida a gente volta para corrigir. Estou te esperando. E aí, pensou? Não é difícil, né? Vamos para o primeiro? O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos racionais. Isso não é verdade. Essa é falsa. Lembrando, racional e irracional, não existe um elemento que esteja na interseção dos dois conjuntos. Não existe um elemento que seja, ao mesmo tempo, racional e irracional. Falsa a primeira. Beleza? Vamos à segunda. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Vamos pensar sem memorizar. Eu posso representar um número inteiro em forma de fração? Pense num número qualquer, por exemplo, o 5. O 5 é o mesmo que 5 sobre 1? Sim, e 5 sobre 1 é um número racional. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Note que, assim, não fique pensando assim na decoreba, o N está contido no Z. Não, raciocine em cada um deles. Pegue pelo menos um exemplo que você já começa a visualizar a coisa e isso vai fazendo com que você compreenda melhor todo o contexto. Esse aqui, Cristiano, é igualzinho a esse. Esse tem um detalhe. Esse asterisco denota que não está presente nesse conjunto um elemento, o zero. Ou seja, esse N asterisco significa que são todos os naturais, exceto o zero. Mas todos os naturais, exceto zero, isso é um número inteiro? Sim. E o número inteiro eu consigo colocar em forma de fração, aquele mesmo esquema de sempre? Sim. Então, verdadeiro. Motivo de dúvida sempre é a dízima periódica. Dízima periódica, 0,22222. Isso aqui é número racional? Sim, racional certamente é. Esqueçamos aqui um momento o que está a assertiva daqui. Sim, isso aqui é um número racional? Certamente é. É só pensarmos que aqui 0,222, se calcularmos a sua fração geratriz, encontramos 2 sobre 9, número racional.
Agora vamos para a assertiva. Se ele é número racional, certamente ele não é número irracional. Uma coisa exclui a outra. Se ele é racional, ele não pode ser irracional. Essa daqui é falsa. Certo? Próxima. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Ele é composto pelos racionais ou irracionais. Ou seja, se eu digo a você que o conjunto dos racionais, em união com o conjunto dos números irracionais, gera o conjunto dos números reais, eu tenho obrigação de dizer para você que esse conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Verdadeiro. Não é difícil. Vamos ao próximo? O conjunto dos números inteiros relativos está contido no conjunto dos racionais. À semelhança do que fizemos nessa assertiva, olha, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos racionais. É o mesmo esquema. Pense, se é um número inteiro, menos 9, posso pô-lo em forma de número racional? Posso. Logo, verdadeiro. Lembrando que os naturais, conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, os inteiros estão contidos, né, no racional, e o racional estão contidos nos números reais. Se eu pusesse ainda aqui, olha, ainda assim seria verdadeiro. Certo? Já respondi a próxima. Porque se eu digo que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos racionais e os racionais está contido nos reais, os inteiros contidos no real. Verdadeiro. E se você colocou que essa daqui é verdadeira, você precisa dar uma olhada de novo no nosso vídeo. Pense comigo. Eu tenho o conjunto dos números irracionais em interseção com o conjunto dos números racionais. Ou seja, eu estou dizendo que existe um elemento, se eu digo que ele é diferente de vazio, ou seja, existe um elemento que simultaneamente é racional e irracional. Isso é falso. Não há nenhum elemento que seja simultaneamente racional e irracional. Beleza? Corrigido? Sana das dúvidas. Até a próxima e um forte abraço.